E aí, gente, dia 6, hein, da nossa leitura bíblica, lendo a Bíblia em ordem cronológica em 365 dias. Tem sido uma experiência maravilhosa, eu espero que para você também. Não é sobre a leitura em si, é sobre ter mais afinidade com a palavra, ter mais intimidade com a palavra, é sobre Deus usar esse seu desafio, esse momento para destravar algumas coisas, para nos levar a outro nível da nossa vida espiritual. A gente vai ler hoje, você tá com o seu plannerzinho aí, se você não tiver, baixa ele, tá? A gente vai ler hoje Jó de 11 a 14, tá? Então vamos lá, Jó de 11 a 14. A gente tá lá nas dores, né, na dificuldade que Jó tá de encarar a realidade. E ele está buscando uma resposta para aquilo que ele está vivendo, né? Então foi a vez de Zofar de Naamat se pronunciar. Que mundaréu de palavras, não está na hora de pôr um fim nelas? Seria bom permitir esse discurso descabido? Acha que pode continuar falando sem que digamos nada? Acha que vamos tolerar seus insultos e zombarias calados? Você alega minha doutrina perfeita e minha conduta impecável. Ah, se Deus mostrasse uma fração da mente dele e dissesse o que pensa de você. Desejo que ele mostre a você o que é a sabedoria de verdade, pois a verdadeira sabedoria é bem cheia de complexidade. Mas esteja certo disso, você ainda não recebeu nem a metade do que você merece. Você acha que pode explicar os mistérios de Deus? Acha que pode traçar um perfil do Todo-Poderoso? Deus é muito mais elevado que a sua mente, mais profundo do que pode compreender. Ele se estende além dos horizontes da terra, é muito maior que todo o oceano e o mar. Se ele ordenar que o prendam ou arrastem para o tribunal, o que poderá fazer? Ele percebe de longe a mentira, ele reconhece a maldade à distância. E Deus ninguém engana. Assim o ignorante só será sábio no dia em que a mula aprender a falar. Mas fique tranquilo, se você abrir o coração, pedir ajuda a Deus e para ele estender as mãos, se limpar das mãos do pecado e recusar-lhe a acolher o mal em casa, você poderá encarar o mundo sem sentir vergonha e andar seguro sem medo nem culpa. Você se esquecerá das suas angústias. Elas não passarão de vagas lembranças. O sol vai raiar e brilhar para você. Toda a sombra será dispersa ao romper da manhã. Confiante de novo e cheio de esperança, você descansará. Olhará em volta e desfrutará toda a segurança, bem acomodado e sem grandes preocupações. Você será procurado por muitos por causa de tanta bênção. Mas o ímpio não verá nada disso, continuará descendo ladeira abaixo, sem ter para onde ir, sem esperança, apenas a morte certa. Aqui eu vejo também duas coisas, deixa eu só pontuar isso, eu sei que não como eu disse lá no início, é uma leitura, né, uma leitura cravada, não é meditar, não é refletir, não é sobre teologia, não é sobre nada disso. Deus vai trazer a revelação aqui a cada um de nós e algumas coisas vão saltar, mas aquilo que me salta aqui eu vou colocar. A primeira coisa é como os amigos estão expressando tudo que está acontecendo com o Jó, né? De certa forma, eles estão culpando Jó. E se a gente for analisar o porquê Deus permitiu que Satanás tocasse na vida dele, era pela fidelidade e por quem Jó era, né? Assim, como Deus se agradava dele, como o coração do Senhor honrava, assim, né, a conduta de Jó. Então, você vê que o homem, aqui os amigos, né, em seus infinitos conselhos, falando sobre Jó, né, esse amigo que também está se posicionando aqui, falando e repreendendo Jó, né, dizendo que ele tem que se arrepender, que ele tem que voltar atrás, que ele tem que pedir perdão, e Jó procurando uma resposta, né, como se isso fosse algum motivo de culpa, né. Eu vejo também que Jó, quando ele fala de Deus, ele fala de uma relação próxima, íntima, como se ele conhecesse realmente, apesar que lá no fim você vai se surpreender com a frase, que é uma frase que eu me lembro logo do início da minha conversão, né? Que antes eu te conhecia de ouvir falar e agora de contigo andar, então ele precisou passar por esse processo. Mas eu vejo que Jó tem uma certa intimidade e aqui, por mais que eles saibam e reconheçam a grandeza de Deus, eles reconheçam, né, a soberania de Deus, a infinidade, o inefável de Deus. Talvez, né, fica uma questão aqui, uma reflexão, eles precisam de intimidade com o Senhor, né, porque não é sobre o pecado, não é sobre a culpabilidade, não é sobre aquilo que está imputado sobre Jó. Mas vamos continuar aqui.
E Jó respondeu: vocês falam como especialistas. Até parece que quando morrerem não sobrará ninguém para ensinar os outros a viver. Mas lembrem-se de que eu também penso e vocês não são melhores que eu. Ora, não é preciso ser especialista para saber essas coisas. Estou sendo ridicularizado pelos meus amigos. Então esse é o homem que conversava com Deus? Ridicularizado, sem piedade, sem dó. Vejam, o homem que nunca errou. É fácil para quem está no bem bom acusar, para o próspero desprezar aqueles que estão na pior. Os desonestos residem em segurança nas fortalezas, e os que insultam a Deus vivem no luxo, pagam um ídolo para receber a proteção. Mas perguntem aos animais, deixem que eles ensinem vocês. Os pássaros podem dizer o que está acontecendo, observem a terra, aprendam dela o básico, ouçam. Os peixes do mar dirão a vocês o que eles sabem. Não está claro que todos eles concordam que Deus é soberano, que tudo está em suas mãos? Cada alma vivente, cada criatura que respira, o ouvido distingue as palavras, assim como o paladar distingue as comidas. Vocês acham que os mais velhos detêm o monopólio da sabedoria? Que é necessário ficar velho para entender a vida? A verdadeira sabedoria e o poder legítimo pertencem a Deus. Com ele aprendemos a viver e por que viver. Se ele derruba alguma coisa, é para valer. Se ele prende alguém, não tem escape. Se ele retém a chuva, prevalece a seca. Se ele libera a água, a tudo inunda. Poder e sucesso pertencem a Deus. Tanto o enganado como o enganador devem responder a ele. Ele despe os especialistas, ele vai despir os especialistas das suas credenciais. Expõe os juízes como tolos sem critério. Ele desnuda os reis das vestimentas luxuosas e amarra um trapo em volta da sua cintura. Ele despe os sacerdotes dos seus mantos e demite altos oficiais de seus cargos. Ele faz calar a voz dos sábios e dos anciãos tira o bom senso e a sabedoria. Ele despreza as celebridades e desarma o forte e o poderoso. Ele ilumina o que está escondido em lugares profundos e escuro e converte a densa escuridão na luz do meio-dia. Ele faz nações surgirem e se extinguirem, faz crescer um povo e dispersa-o. Ele tira a razão dos líderes do mundo e nos faz andar por terra sem rumo. Eles tateiam no escuro, cambaleando como bêbados. Gente, aqui vem muito forte uma coisa que eu até queria ter comentado em outras passagens que a gente estava lendo aqui, que falava sobre a sabedoria, aqui também em Jó. E eu me lembro de muitos versículos da Bíblia que fala sobre sabedoria e que Deus dá sabedoria àquele que pede, porque a sabedoria ela vem do alto, né? Ela pertence a Deus, a verdadeira sabedoria, o poder legítimo são pertencentes a Deus. Eu queria ter falado isso antes e aqui o próprio Jó fala sobre isso, né? Então parece que os amigos, eles determinam que os mais velhos detêm a sabedoria. Não, os mais velhos detêm a experiência, né? Os mais velhos talvez tenham ali com eles conselhos, né, de vivência e de experiência, mas você pode dominar e deter a sabedoria em qualquer idade. Isso é o que a gente aprende aqui na Bíblia, porque a sabedoria ela vem do alto. Isso é tremendo, gente, como pulsa no meu coração, né? Agora é o capítulo 13, a gente vai até o 14. Sim, vi com meus próprios olhos, ouvi com meus ouvidos e compreendi tudo isso. Tudo que vocês sabem eu sei também, e portanto eu não sou inferior a nenhum de vocês. Vou apresentar o meu caso diretamente ao Todo-Poderoso. Agora eu vou recorrer a Deus. Já o apresentei a vocês, e o que vocês fizeram? Só me detonaram com mentiras. Vocês são um bando de charlatões, vocês não são de nada. Se ao menos vocês ficassem calados, demonstrariam atitude de sabedoria. Ouçam agora, enquanto apresento o meu caso, considerem meu ponto de vista. Ou vocês vão continuar mentindo em nome de Deus, inventando histórias para defender Deus. Por que vocês tomam partido dele? Acham que ele precisa de algum advogado de defesa? O que aconteceria se vocês estivessem agora no banco dos réus? Suas mentiras até convenceriam um júri, mas e a Deus? Ele interviria imediatamente se descobrisse parcialidade no seu testemunho. O esplendor dele não deixa vocês em pânico? Não tem medo de mentir tão descaradamente diante de Deus? Suas declarações são sabedorias de Araque, que mereciam ir para a sarjeta. Então segurem a língua enquanto falo. Estou preparado para toda e qualquer consequência, porque sempre fico em maus lençóis quando tento tomar as rédeas da minha vida.
quando tento tomar as rédeas da minha vida. Porque ainda que ele mate, continuo a esperar nele, mas de fato, até o fim eu vou defender a minha inocência. Apenas esperem e vejam a minha defesa. Se eu fosse mesmo culpado, acham que eu faria isto? Quem é mau teria coragem de aparecer diante de Deus? Vocês deveriam prestar atenção ao que eu digo, ouvir atentamente com os 2 ouvidos bem abertos. Agora que apresentei minha defesa, tenho certeza de que serei absolvido. Alguém pode provar suas acusações contra mim? Se tiver, eu me calo e posso morrer. Por favor, Deus, tenho 2 pedidos. Conceda-os e saberei que posso contar contigo. Primeiro, afasta de mim as aflições. Para mim, o terror é demasiado. E fala diretamente a mim, para que eu possa responder. Ou me deixa falar e me respondes. Quantos pecados foram registrados contra mim? Mostra-me, por favor, que mal eu cometi. Por que te escondes e permaneces em silêncio? Por que me tratas como inimigo? Por que me chutas como se eu fosse uma lata velha? Por que chutas um cachorro morto? Sei que tens uma longa lista dos meus erros, pecados que remontam à minha juventude. Tu me acorrentas e eu não consigo me mover, vigias cada movimento, observas todos os meus passos. O homem vai se corroendo como a madeira que apodrece e como a roupa que é roída pela traça. Agora a gente vai no último 14, tá? O homem é tão frágil, sua vida é curta e é cheia de angústia, como uma flor que brota e logo murcha, tão passageira como a sombra de uma nuvem. E por que gastas teu tempo comigo, um ser tão insignificante? Por que te dás ao trabalho de me arrastar para o tribunal? Não dá nem para discutir. Esperas alguma coisa de nós? A vida do homem é tão limitada. Tu já sabes, pois decidiste o nosso tempo de vida. Estabeleceste os limites e ninguém pode ultrapassá-lo. Então dá um pouco de descanso até que se cumpram os dias estabelecidos. Pelo menos para a árvore sempre há esperança. Derrube-a e ainda terá uma chance. Ela brotará novamente, mesmo que suas raízes sejam velhas e retorcidas e seu tronco morra na terra. Mal sente a água e ela torna a vida, brota e cresce como uma planta nova. Mas e o ser humano? Ele morre e não tem volta. Ele dá o seu último suspiro e tudo se acaba. Como a água do lago evapora e o leito do rio se seca, assim o homem se deita e jamais se levantará. Porque simplesmente não me enterras e te esqueces de mim por um tempo, até que a tua ira tenha diminuído. Poderias estabelecer um prazo para te lembrares de mim de novo. Se o homem morrer, viverá novamente? Eu pergunto. Durante todos esses dias difíceis, eu continuo esperando pelo dia em que receberei a libertação. Saudoso da criatura que fizeste, tu me chamarás e eu responderei. Vigiarás cada passo que eu der, mas não contarás quanto errei. Meus pecados serão amarrados num saco e atirados ao mar e vão para o profundo do oceano. Mas assim como a montanha pode desmoronar e as rochas mudam de lugar, as águas desgastam as pedras e o chão sofre erosão, nossa esperança é reduzida a pó. Tu és demais para nós e sempre tens a última palavra. Nosso aborrecimento, por isso se vê em nossa fisionomia, mas tu nos despedes mesmo assim. Se nossos filhos se derem bem ou mal, nunca o sabemos nem saberemos. Só podemos sentir as próprias dores e lamentar o próprio sofrimento. Gente, é chocante aqui. É um livro extremamente forte, né? Extremamente reflexivo, mas a gente vai continuar aqui, tá? Vamos lá, ó. A gente tá no dia 6, continua comigo nessa leitura. Ela vai ser engrandecedora para as nossas vidas, tá? E amanhã é dia 7, tá? Lembrando que a gente pode aí fazer um intervalo uma vez por semana e nesse dia você pode colocar sua leitura em dia, tá bom? E eu vou fazendo aqui corrido. Então, nos vemos amanhã. Deus abençoe grandemente o seu dia.